pouquinho sobre outro aspecto da Parashá Terumá, e dando continuidade também na Parashá anterior, Parashá Mishpatim, que tem tudo a ver, porque uma Parashá está ligada à outra, né? É uma narrativa. E essa Parashá Terumá é Zachor também. Zachor quer dizer lembrança. É uma Parashá onde nós vamos anteceder do Purim. Zachor é para lembrar uma mitzvah importante. Não te esqueças de o que Amaleque fez convosco. Então, Amaleque, como até o Betzalel falou de manhã, ele representa o nosso Yetzirah, a nossa inclinação para o mal. Aquele que nos faz separar do eterno, somos nós mesmos. Nada pode contra os filhos de Israel, meus irmãos. Nada pode, nenhuma ferramenta forjada contra vós prosperará. 1 João vai dizer também outra coisa importante, que aquele que são do Senhor, não anda pecando, peca, mas não anda no pecado, e o maligno não o toca. O maligno não o toca. Nós temos que lembrar que o nosso inimigo não é carne nem sangue, mas principados e potestades. E temos que estar com os nossos olhos abertos. Nós vamos passar por Purim, vamos vivenciar agora na quinta para sexta-feira, uma festa de Purim, uma festa onde nós vamos celebrar a vitória, vamos celebrar, né, aquilo que o Eterno nos livrou. E Ele, em última instância, nos livrou de nós mesmos. Por quê? Quando os Bnei Israel, eles abrem brechas para que o maligno entre, vem a destruição. Mas se nós não abrirmos a brecha, ele não consegue entrar. É como a questão de Bilã. Bilã tentou amaldiçoar o povo de Israel. Só que as maldições não vieram por quê? Porque Israel é protegido. Daí ele fez um plano, falou assim, vamos pegar as mulheres mais lindas do reino, vamos fazer uma feira livre aqui, vamos colocar as coisas bem baratas, vamos trazer esses homens para cá, e as mulheres vão fazer que os homens pequem. A partir do momento que os homens pecaram com aquelas mulheres, daí veio a maldição e morreram milhares do povo de Israel. Por quê? Porque o inimigo é poderoso? Não. Porque Bnei Israel pecou e veio a disciplina. Amã é poderoso? Não. Por que ele teve força naquele momento? Porque os Bnei Israel estavam assimilados. Muitos voltaram da Babilônia e foram para a Eretz Israel. Mas muitos ficaram na Babilônia. E ficaram em todos os lugares onde o Eterno tinha afastado. E eles estavam assimilados. E o Eterno chama. E muitas vezes os Bnei Israel não vêm. Daí ele é obrigado a chamar de uma outra forma. Aí quando vem a disciplina, através do ímpio, assim como a própria Torá chama Nabucodonosor de meu servo, né? Aí vem sobre ele. Então nós temos que ter essa emuná. Zachor, vamos lembrar que o nosso Deus é poderoso e nada pode nos tocar. Mas nós temos que andar segundo o Torá e Mitzvot. Quando a gente anda segundo o Torá e Mitzvot, Baruch Hashem, estamos seguros. Hashem, Parashat Terumá, Hashem diz a Moshe Rabbeinu que ordene aos Bnei Israel para que separem uma terumá, separem uma oferta para a construção do Mishkan e para a fabricação de todos os seus artefatos e utensílios sagrados. Nós lemos isso, né? Essa é a oferenda que tomareis deles, ouro, prata, cobre, tecido de azul celeste,
púrpura, carmesim, linho, pelo de cabra, couros de carneiros tintos de vermelho, couros de tarraxe e madeiras de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para azeite de unção e para incenso das especiarias, pedras de ônix, pedras de engaste, e para o efod, e para o peitoral, e me farão um santuário, e eu morarei entre eles. E me farão um santuário, e eu morarei no meio deles. No Mishkan. À semelhança de todos os seus objetos, assim fareis. Shemot 25, 3 a 9. A Parashá ele descreve como deveria ser construído o Mishkan de acordo com o modelo que Moshe Rabbeinu tinha visto no quarto céu. Tudo tinha que ser de acordo com aquilo que ele tinha visto. Então Moshe Rabbeinu, ele chega para Betsalel, que era neto de Miriam, põe as suas mãos sobre ele e passa em Semechá, passa a visão que ele teve no Shammai. E Betsalel passa a ter noção daquilo que Moshe tinha visto. Olha só que coisa espiritual interessante. Para achar passado eu comentei sobre aquela ligação entre o que o físico, entre o físico e o espiritual, o templo físico e o templo espiritual. Aquele comentário do Talmud que diz que existe essa ligação, e nós lemos semana passada sobre isso. E aqui eu quero continuar com essa visão, que existe esse paralelo, né? E o primeiro desses utensílios foi o quê? Foi o Aron Habrit. Primeira coisa que o Eterno falou para se fazer é a coisa mais sagrada. O Betsalel falou uma coisa muito interessante hoje. Ele falou que nós temos 5 parashiot, né? 2 parashiot vai falar sobre o Mishkan. No meio dessas 2 parashiot, nós vamos ver a parashá que vai falar do bezerro de ouro. Depois mais 2 parashiot e vai falar sobre o Mishkan de novo, construção do Mishkan. E toda essa ordem, ela não está cronológica. Primeiro os Bnei Israel pecaram. E depois eles receberam a ordem de fazer o Mishkan. E esse Mishkan tinha que entrar no meio do povo de Israel. Nós vemos aqui, eu vou morar no meio do teu povo. Até essa disposição da Parashá colocou no meio, no centro, e em volta desse centro, o Mishkan, a construção do Mishkan, começando com o utensílio mais sagrado que é o Aron Habrit, onde ia colocar as luchot, as pedras da arca sagrada, e ali em cima da tampa do propiciatório viria a Shekhinah, era o lugar onde era aspergido o sangue de Yom Kippur, era no lugar ali naquela tampa que viria a Shekhinah, onde somente Aron HaKohen poderia entrar uma vez por ano no Kodesh HaKodeshim, no Santo dos Santos, o lugar mais especial. E o texto diz: construa um Mishkan e eu estarei no meio do seu povo. Mas é interessante que nós vimos na Parashá passada, a Parashá Mishpatim, que vai falar que o Eterno falando, eu não vou no meio do seu povo, porque se eu estiver no meio do povo, o povo vai ser destruído. Então nós temos um paradoxo. Ou o Eterno está no meio do povo, ou o Eterno não está no meio do povo. Em Mishpatim ele fala que eu enviarei um anjo. Eu enviarei um anjo. E nós sabemos que esse anjo é um anjo, não é qualquer anjo. Nós começamos a estudar esse anjo semana passada. E aqui ele fala sobre o Mishkan. E ele fala sobre a presença dele, presença de Hashem, vinculada com o Mishkan. Então nós temos mais um elemento. Além do anjo, nós vamos ter o Mishkan. Além de algo espiritual, algo que os Bnei Israel não viam anjo. Não era um anjo que se apresentava ao povo.
A Shekinah muitas vezes era vista como uma coluna em cima do Mishkan. E quando o povo via aquela coluna, Moshe ia de encontro àquela coluna. E a Torá diz que os Bnei Israel ficavam na porta das suas tendas, em pé, contemplando aquela coluna, que era a Shekinah de Deus, que era a presença de Deus, que descia ali, e o Eterno falava face a face com Moshe. Amém. Nós sabemos que o Eterno é o Ensof. O Eterno não pode se manifestar na sua plenitude dentro da criação. Pelo conceito de Tzitsum, ele faz um vácuo dentro dele e cria todas as coisas dentro dele. Rav Shaul vai comentar sobre esse conceito judaico, que muitas vezes, muitas pessoas passam o olho no texto, mas não conseguem identificar, quando ele fala lá em Atos que nós nos movemos em Deus. Nós nos movemos em Deus é porque tem um conceito judaico, onde tudo se move dentro dele, porque ele é infinito e a criação é finita. E ele se manifesta de algumas formas dentro da criação. Então, o Mishkan é algo físico onde o Eterno vai se manifestar. O anjo das faces de Mishpatim, ele é um objeto espiritual onde o Eterno vai se manifestar. O anjo é o Eterno? Não, nem o templo. Mas ele se manifesta. Ele se manifesta. Baruch Hashem. A palavra terumá é traduzida como oferta. Seria oferta de ouro, de prata, para a construção do Mishkan. Mas literalmente transmite a ideia de algo que é erguido, algo elevado. Algo que vai se elevar. A própria oferta, quando era queimada, era como uma elevação, porque o cheiro subia, a nuvem subia, e aquilo que era visível fisicamente mostrava uma elevação daquilo que era a dádiva do homem ao Eterno, que subia para cima. E o povo via aquela fumaça da oferta subir. A palavra terumá transmite essa ideia, então, de algo que é elevado, algo que é erguido para um status superior. Nós vamos ver que, anteriormente, Avraham Avinu, ele trazia oferendas ao Eterno, e ele sabia como fazer. Betzalel falou hoje de manhã também sobre isso. Não era qualquer um que sabia quem era animal puro, quem não era. Como era feito o altar. Abel sabia, Adão sabia. Caim já não sabia. Ou sabia e não quis seguir. Provavelmente sabia e não quis seguir. A tradição judaica nos diz que todo objeto material que cumpre seu propósito na criação, através de uma brahá, esse algo físico, ele se eleva. Quando eu pego um copo d'água e faço uma brahá sobre ele, ele passa a ser algo físico elevado, santificado. Não quero santificar tudo, meus irmãos, mas é algo que a palavra, ela vem e purifica, meus amigos, santifica. Quando a gente é grato a Deus por algo que Ele está nos dando, a gente está elevando o físico. Isso são coisas espirituais muito fortes. Orar antes de comer. Yeshua fazia isso. Dava graças a Deus. Fazia a sua brahá. Eu já tinha feito a brahá antes, por isso que a gente não precisa fazer a brahá toda vez que a gente vai tomar. Se você faz a brahá numa água, né?
Você não precisa, cada gole que você dá, você vai fazer o brahá. Não, você faz uma vez e ela está abençoada. Mesmo que venha uma nova água e coloque aqui, ela já está abençoada. Por isso que quando a gente faz a brahá da comida, meus amigos, presta atenção. Não tem nada a ver com a paraxá, mas já que eu entrei nesse assunto, só para vocês entenderem. Porque muitas vezes a gente vê coisas erradas, quebrando esses conceitos. Que parece coisa simples, mas se a gente for seguir, tem uma lógica. Quando você for fazer uma brahá do vinho, faz a brahá e bebe o vinho. Não fala lechaim. Se você falar lechaim, como muitas pessoas falam, você está quebrando a brahá pelo ato. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Um rabino me ensinou isso. Quando você, por exemplo, quando a gente vai estar no Kabbalah de Shabbat, a gente faz as lavagens das mãos e vai comer o pão, ninguém fala nada. Porque você está lavando a mão para comer o pão. Então você faz a brachá da lavagem das mãos, do Netilat Yadayim, e você fica calado, não pode falar. Até todo mundo chegar na mesa, daí você faz a brachá do pão. Por quê? Porque existe uma conexão entre a brachá do Netilat Yadayim, no Kabbalah de Shabbat, e o Hamotzi Lechem. Essas coisas parecem coisas que não têm importância, mas têm muita importância. Tem importância quando a gente conhece e a gente coloca em prática. Quando a gente vai comer algo, a gente faz a brahá e pega um pedaço e come. Se a gente fizer a brahá, conversar com o irmão para depois comer, já está colocando o nome de Deus em vão. Vocês entendem isso? Nós precisamos ter esses conceitos na nossa mente. Quando o Eterno fala para Moshe Rabbeinu, você vai fazer o vaso de acordo com o que você viu, é porque tem um motivo. Se o vaso que você viu tem 2 alças, por que você vai fazer com uma alça só? Ah, não, o importante é o que tem na água, está dentro, né? Alguma pessoa fala, não, para que Shabbat? Importante, para mim, todos os dias, para mim, são consagrados a Deus, não é? O importante é o que está dentro, o importante é a intenção. Não, meus irmãos, o importante não é a intenção. O importante é seguir a Torá. Se a Torá fala que tem que ter 2 alças, tem que ter 2 alças. Se a Torá diz algo específico, deve ser do jeito que você viu lá, então tem que ser do jeito que você viu. Por isso que os Bnei Israel falam, quando foi dado a Torá, antes de dar a Torá, os Bnei Israel falam assim, repetem para Moshe Rabbeinu, faremos e ouviremos. Faremos e ouviremos. O que quer dizer isso? Tem muitas coisas que a gente faz e a gente não sabe o porquê. E não precisa saber. Mais para frente eu vou saber. São coisas espirituais, coisas de valor, meus queridos. E quando a gente começa a desprezar essas coisas, a gente começa a desprezar coisas importantes. Muitas vezes não consegue alcançar níveis espirituais mais elevados, porque desprezam as coisas pequenas. Não despreze as coisas pequenas. Nós temos que elevar, nós estamos aqui para elevar esse mundo, para trazer a presença divina para esse mundo. Esse é o propósito nosso, louvar ao Eterno é trazer a presença divina aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Trazendo a presença divina aqui. Se a gente estivesse em casa assistindo futebol, não ia estar trazendo a presença lá, mas nós estamos trazendo a presença de Deus aqui. E estamos sendo beneficiados com essa presença. Esse é o propósito da vida, trazer a presença do Eterno nos mundos físicos. Baruch Hashem, Yeshua veio trazer a presença do Eterno aqui. Onde ele passou, ele trazia a presença, porque nele foi colocado a plenitude do seu Ruach. Baruch Hashem. É interessante que o Mishkan, então, sendo feito de acordo com o que foi especificado, então ele traz a possibilidade de a presença divina estar ali.
Porque se ele fosse um templo móvel, imperfeito, ou seja, não de acordo com a vontade do Eterno, a presença não viria. Isso nos mostra que nós também temos que ser templos perfeitos. Templos perfeitos para que a presença do Eterno possa brilhar em nós. E como o homem falho, um homem pecador, pode ser o templo onde vai ser manifesto o Ruach HaKodesh. Ele vai precisar de algo para fazer com que os seus pecados sejam redimidos. E aí entra a redenção. Aí entra o conceito de templo. E o conceito de templo é o conceito de Mashiach. Está intimamente ligado. Porque o templo é o sistema de santificação. No templo existiam animais que eram imolados e através dos quais o homem recebia perdão dos seus pecados e poderia continuar na presença do Eterno. Ali o Eterno estará presente. E não só a questão de pecados nos atende. Nós vamos ver também uma outra lei, muitas vezes passa despercebido, mas tem um conceito importante para nós. Existe uma mitzvah que diz o seguinte, que vocês terão uma pazinha. Estava no deserto, vocês teriam, cada um teria uma pazinha. Para que essa pá? Para quando você for no banheiro, você fazer um buraquinho e depois tampar. Por quê? A Torá fala, porque eu habito no meio de Israel. Eu habito no meio de Israel. E essas coisas são abomináveis para o Eterno. Então tem que ter respeito, higiene. O Eterno está no meio de nós. Por isso que nós temos que ter todo cuidado na nossa vivência. Porque Ele habita em nós. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Baruch Hashem. Como também em Levíticos 26, 11 e 13 também diz, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós. Mas como o Eterno vai andar no meio de vós? Por causa do Mishkan, e também nós vamos ter o anjo das faces. Baruch Hashem. E qual seria, então, a conexão entre a presença divina no Mishkan e o Malach Hapanim, o anjo das faces? Vamos lembrar o texto de Shemot 23, que vai falar sobre isso. E nós vamos ver uma conexão muito grande com Mashiach. E como eu comentei semana passada, que muitos acreditam que o Malach Hapanim, o anjo das faces, seria o próprio Mashiach que se queria estar ali junto com os Bnei Israel. Outros acreditam que não, é um anjo do Eterno, mas que ele é um tipo de um Mashiach, um subidor, um Mashiach daquela geração. Um anjo que exerce as características de Mashiach naquela geração. Mas veja bem, vamos lembrar aqui, Shemot 23, 20 a 23 diz, eis que envio um anjo diante de ti para te guardar pelo teu caminho. Então nós vamos ver que é um anjo protetor. E te levar ao lugar que tenho preparado. Então nós vimos que é um anjo que guia o caminho, guia do caminho. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Ou seja, é um anjo anunciador, é um anjo, seria como trazer algo de Deus para os homens, é como se trazesse uma profecia. E não provoques a sua ira, porque não perdoará a vossa rebeldia. Ou seja, é um anjo de justiça. É um anjo que não perdoa a rebeldia.
E nós sabemos que rebeldia está intimamente ligado com idolatria, feitiçaria. Samuel fala isso. Não provoques a sua ira, porque ele não perdoará a sua rebeldia, porque o meu nome está nele. Então seria um anjo Shalia, que ele é o portador do nome divino. E quando a gente fala de Shalia, a gente lembra daquele que é enviado de um rei para um outro rei, onde aquele rei que está recebendo o Shalia daquele outro reinado, ele vai tratar aquele Shalia como se fosse o próprio rei. E aquele Shalia trará toda a visão daquele rei. Ele está falando em nome dele, ele está trazendo o nome dele, é portador do nome. Então aquilo que o Shalia resolver ali, está resolvido como resolução de 2 reis. Aquele Shalia traz as posições do rei que ele foi enviado, até onde ele pode negociar. E nós vamos ver isso como Shalia, o enviado, um anjo que não perdoará uma rebeldia. Já foi estabelecido pelo Eterno. Se o povo ou aquele que se rebelar, aquele anjo não perdoará, ou trará juízo. Nós vamos ver no relato de Shimon, de Bamidbar, os Bnei Israel no deserto, quantos morreram, meus amigos? Quantos morreram? Em várias rebeldias. Quem estava ali? Era o próprio anjo de justiça, o Shalia. Mas também ele é um anjo abençoador. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, aos heveus, aos jubezeus, e eu os destruirei. Ou seja, eu vou levar diante dos seus inimigos, e os seus inimigos serão destruídos. É um anjo de Brachá, o anjo de justiça. Vamos voltar aqui, para a gente ver depois a conexão com o Mishkan. Rashi, que foi um comentarista muito importante, ainda é, até os dias de hoje, disse o seguinte: por que não perdoará os vossos pecados? Ele fala assim, ele é um dos anjos do grupo que não tem pecado, que não pecaram. E também porque ele é um Shalia, um emissário, e faz conforme a sua visão. Mashiach é um representante do próprio Eterno. Nós vamos ver as próprias palavras de Yeshua, quando fala, eu não falo as minhas palavras, mas eu falo as palavras que ele enviou. A doutrina não é a minha, mas é a doutrina daquele que me enviou. Ele é um Shalia. Muitas vezes o Eterno fala na boca de Yeshua. E as pessoas acham que é Yeshua que está falando. Muitas vezes não é Yeshua, é o próprio Deus. Porque ele é o Shalia. Ele é o Shalia. O Mashiach está presente na criação desde o início. Desde o início. Bereshit Bará 1:2 vai falar que o Ruach, aquele Ruach Elohim que pairava sobre as águas, era o espírito de Mashiach. Nós vamos ver a representação do próprio Eterno na criação. Eu digo representação, não digo que o próprio Mashiach é o próprio Eterno, mas ele está investido da autoridade do Eterno para representar nos mundos, nas esferas físicas. Baruch Hashem. E nós vamos ver um texto do Talmud que diz, Rabino Yohanan, como diz o Rabino Yohanan, o santo bendito seja ele, não age a menos que consulte a comitiva de cima, ou seja, os anjos, como está declarado. O assunto vem por decreto dos vigias e a sentença por palavras dos santos. Então, nós vamos ver
esse texto, que ele vai falar sobre Daniel 4, 14 a 17, o Rabi Yohanan vai falar sobre algo muito interessante. Ele pega o texto assim. Da onde ele pegou o texto? Vou pegar o contexto do Daniel, só para a gente poder explicar direitinho. Daniel 4, 15 a 17 diz o seguinte: mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, e na erva do campo, e seja molhado no orvalho do céu. Está falando sobre Nabucodonosor, que ia ser disciplinado. Vocês lembram da passagem? E seja a sua porção com os animais da erva da terra, seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja dado coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é decretada pelos vigias, pela corte celestial. E esta ordem por mandato dos santos, dos Kadoshim, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá para quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Meus amigos, são mistérios das Escrituras que estão sendo revelados pelos nossos sábios. O Eterno é um, Baruch Hashem. Nada se iguala a Ele. Mas o Eterno é tão maravilhoso que Ele divide muitas vezes com o homem aquilo que Ele vai falar. Um texto diz, me veio agora, o Eterno falando: farei algo sem antes avisar ao meu amigo, aos meus profetas. Vou falar alguma coisa antes, sem avisar aquele que é próximo de mim. No Shammai nós vamos ver, por exemplo, uma corte celestial, onde vamos ver criaturas diante dessa corte, o Eterno falando com os anjos. Por exemplo, naquele texto do rei que quer sair para lutar contra a Síria, e aquele rei chama o profeta. Todos os profetas já tinham falado: vai que o Senhor é contigo. Aqueles profetas, eles queriam bens materiais para si mesmo, mas daí chamou o profeta de Deus. Daí o profeta percebeu aquilo, daí ironicamente falou: vai que as coisas estão abertas para você, o Senhor é contigo. O rei percebeu a ironia e falou assim: você me fale a verdade. Você me fale a verdade. Daí o profeta falou: você quer ouvir a verdade? Tá bom, então eu vou falar. Eis que eu tive uma visão. Estava reunida a corte do céu. E o Eterno falou: quem é que vai descer para fazer com que Acaz morra nessa batalha? Porque Acaz estava entre fazer a guerra e não. Daí aparece um Shedim, aparece um demônio no meio da corte celestial e fala: eu irei e enganarei, serei um espírito de mentira na boca dos profetas. E o Eterno fala: vai e você vai prosperar. Olha só que interessante. Existe uma corte. O Eterno poderia estabelecer o que Ele quisesse. E muitas vezes as pessoas acreditam que é assim. O Eterno vai, estabelece, manda e pronto. Mas não é assim que funciona. Não é isso que diz as Escrituras. O Eterno estabelece, Ele faz o que Ele quer. Mas Ele divide muitas vezes. E aqui, o texto de Daniel, o julgamento de Nabucodonosor passou por um crivo, passou por uma corte celestial. É interessante isso. O Shalia, ele toma uma autoridade tão grande
que ele é a representação do próprio rei. E Yeshua, sendo o Shaliach de Deus, a reverência que se dá a ele não é adoração, mas é uma reverência de autoridade. Por isso que nós vamos ver Rav Shaul falando em Colossenses, porque nele foi dado o nome sobre todo o nome. Veja bem, foi dado, foi outorgado, foi dado de quem? A fonte de tudo é o Eterno. Foi dado a ele um nome que está acima de todo nome. Então não existe anjo, não existe arcanjo, não existe nenhum ser celestial que está acima de Mashiach nos céus. E jamais poderia ter algo ou alguém na terra que poderia ter o nome acima de Mashiach. E Rav Shaul fala que o nome, foi dado o nome acima de todo nome no céu, na terra e embaixo da terra. Ao que o nome de Yeshua HaMashiach, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Adon, ou seja, Senhor. Senhor quer dizer dono. A gente não chama Mashiach de Adonai, a gente chama ele de Adon. Adonai é um só. Mas o texto continua. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória do Pai. A glória é do Pai. A glória é do Pai. É o único. Rabino Yohanan, ele fala sobre essa comitiva. Então existem poderes espirituais, meus amigos. Quando Yohanan para na frente de um anjo, ele cai no chão como quase morto. Daniel ficou doente. Durante alguns esclarece, diz o seguinte: isso funciona bem para quase todos os versos, pois descrevem uma ação realizada por Deus, mas o que há a dizer sobre o versículo? Eu vi até que os tronos foram colocados. Agora o Talmud vai falar um pouquinho sobre tronos. A Gemara responde: um trono é para ele e o outro trono é para Davi, ou seja, o Messias. Como é ensinado em um Baraita, um trono é para ele e um trono é para Davi. Esta é a declaração do Rabino Akiva. Vocês conhecem o Rabino Akiva? Então ele vai falar sobre isso. Mas Rabino Yosef disse a ele: Akiva, até quando você vai desacralizar a presença divina, igualando Deus a uma pessoa? Em vez disso, a interpretação correta desse texto dos tronos é que ambos os tronos são para o Eterno. Como um trono é para o julgamento e o outro trono é para a justiça. E a Gemara pergunta: Rabi Akiva, por essa explicação de Rabi Yosef, ele aceitou ou não? A Gemara sugere: venha e ouça uma prova do que foi ensinado em outro Baraita. Como é ensinado em um Baraita, o trono é para o julgamento, seria Mashiach, e o outro é para a justiça. Esta é a declaração de Rabino Akiva, quando fala que é para Davi, que ele julgará a terra. Ele sentará no trono em nome do Eterno. Em vez disso, a interpretação correta é que, embora os dois tronos sejam para Deus, um é para o trono e o outro é para um banquinho. Então nós estamos vendo discussões dos rabinos, por que a Torá fala de dois tronos. Um fala, não, um para a justiça de Deus, os dois são para o Eterno. Outro fala, não, um para o Eterno e outro é para o seu representante, Mashiach.
para Davi. Quando fala Davi, não fala do rei Davi, na verdade, mas fala daquele que assumirá o reino, segundo a promessa. Opinião de Akiva. E por que Akiva tem essa opinião? Nós vamos ver, muito interessante, um outro texto, né? E o outro fala que um é o trono de Deus e o outro é um banquinho para que ele coloque os seus pés. E tudo isso não é literal, meus irmãos. Existe um entendimento espiritual por trás disso tudo, né? Baruch Hashem, quando se fala que a terra é o estrado dos pés do Eterno, o que o texto quer dizer? Se nem os céus dos céus podem suportar o Eterno, muito mais o primeiro céu, cujos pés do Eterno estariam sobre a terra. Está falando que embaixo da planta do pé, porque Deus não tem pé, né? Deus não tem forma, mas metaforicamente falando, embaixo da existência de Deus está toda a criação. E Ele está acima da criação. Então esse outro trono é um banquinho no sentido de ser um lugar de autoridade que foi outorgado, ou seja, trono de Davi. E quando fala de trono de Davi, fala de Yeshua HaMashiach. É interessante. Rabi Akiva, ele passou por uma experiência muito interessante. Eu já falei isso um tempo atrás, vou repetir. Diz o seguinte: Naftali Seva Radson em Bessa Agadá, o Magid 17:1 vai falar algo interessante, né? Em uma sessão da Agadá sobre as heresias de Elisha ben Abuia, é dado um relato do encontro de Elisha com o anjo Metatron e o subsequente curso da ação errônea adotado por ele. Esse rabino, Elisha ben Abuia, ele foi, só para vocês terem uma ideia da grandeza desse homem, ele foi rabino do Rabi Akiva, ele foi rabino do Meir. Os grandes rabinos dos primeiros séculos, anterior ao Talmud, anterior à Mishnah, mas que muitas coisas dele estão na Mishnah. E ele foi rabino de Eliezer, rabino Eliezer. Muitas coisas estão no Pirkei Avot, sobre Eliezer, sobre Akiva. E o Talmud conta que Elisha ben Abuia, ele e mais 3 talmidim, Rabi Akiva e mais 2 rabinos. Os 4 na verdade, eles tiveram uma experiência sobrenatural. Eles foram arrebatados. E Rabi Akiva é depois de Mashiach. Eles foram arrebatados e aconteceu algo diferente para cada um deles. Primeiro, ele ficou maravilhado com tudo. Imagina. Rabi Shaul também foi arrebatado para o terceiro céu. Ele diz lá em 2 Coríntios que ele foi para o terceiro céu. E o terceiro céu, nós sabemos, é onde as almas daqueles que partem desse mundo estão ali, aguardando a ressurreição. E também o mesmo lugar, né, mas com uma separação de um grande abismo, é o Guerrinom, onde as almas daqueles que são condenados também estão no mesmo nível, no terceiro céu. E eles foram para esse lugar, e o primeiro rabino, eu acabei não colocando o nome dele, mas lá embaixo está, ele ficou maravilhado com tudo,
E ele diz o seguinte, isso também é uma metáfora também, né? Ele fala que colheu algumas flores. Ele colheu algumas flores. Isso não necessariamente pode ser literal, mas ele retirou algo belo de lá. E quando ele retornou, ele enlouqueceu. Enlouqueceu. O segundo, ele viu coisas maravilhosas. E ele tentou descrever aquilo que ele tinha que ele viu no Shammai. Ele chegou para os colegas, para os talmidim, e começou a contar as coisas que ele tinha visto ali no Shammai. Ele viu que as ruas eram tão claras que pareciam águas cristalinas. E ele, nos relatos, ele acabou mentindo. Ele acabou mentindo. E o Talmud diz, e por isso ele foi punido com a morte. Um colheu algo, algum valor, o Talmud diz que é flores, mas não necessariamente seja flores, e enlouqueceu. O outro, ele ficou deslumbrado com aquilo, começou a relatar e começou a acrescentar coisas, e foi punido com a morte. Rav Shaul mesmo fala, eu vi e ouvi coisas que ao homem não é permitido. Você vê como a Brit Hadashah e o Talmud muitas vezes se encaixam? E Rabi Akiva? Rabi Akiva não relatou nada, fez com nem Rav Shaul. Ele viu, ele ouviu e não relatou nada. Quando perguntavam para ele o que ele viu, ele não posso falar. Também não aconteceu nada com ele. Ele não ficou louco, não morreu e continuou com o seu ministério. Mas e o rabino Elisha ben Abuya? O rabino Elisha ben Abuya, ele relatou algo excepcional. Ele não se calou. E não foi punido, porque aquilo que ele falou foi permissão do Eterno. E ele diz, ele viu um lugar elevado, acima dos céus, lhe foi aberta uma visão elevadíssima, como aconteceu com Ishayahu, o profeta Ishayahu, Elias, que viu a glória do Eterno, o trono do Eterno, lá em Isaías 6, e viu os querubins, e viu tudo aquilo, ele relatou tudo isso, ele também foi elevado ali, aquele nível. Somente os grandes são elevados. Moshe Rabbeinu foi para o quarto, Rav Shaul foi para o terceiro, Rabi Akiva e esses Ben Abuya, eles foram para o terceiro, mas ele teve uma visão do sétimo. Rabi Abuya, Elisha Ben Abuya, ele teve uma elevação como Ishayahu, e ele viu um trono, e ao lado da glória do Eterno, ele viu um trono, e nesse trono tinha um ser com aspecto de homem, e esse ser que tinha aspecto de homem, o tempo que ele viu, Yeshua já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já tinha sido elevado. Rabi Elisha ben Abuya, ele viu a mesma coisa que Estevão viu também, quando ele estava sendo apedrejado, ele falou, e eu olhei para o céu, e eu estou vendo o Filho do Homem em pé, do lado da glória do Eterno. A mesma visão dos Ahim. Rabi Elisha ben Abuya. E quando ele volta, é interessante, porque os ditos do Rabi Elisha ben Abuya, depois disso, eles colocam o nome, eles mudam o nome de Elisha,
Em vez de colocar Elisha ben Abuia, eles colocam Elisha Ahé. Elisha Ahé. O que é Elisha Ahé? Elisha o mudado. Elisha o transformado. E nós vamos ter vários textos que vão falar da heresia, como eu li agora. Da heresia de Elisha. Ou seja, Elisha viu o próprio Mashiach no sétimo céu, do lado da glória do Eterno, porque o Eterno não habita na criação. E ele viu Mashiach, Yeshua HaMashiach, do lado do trono. Ele viu que existe um outro trono. E a partir dali, ele foi marginalizado. Ele foi marginalizado. Ele passou a crer em Yeshua. Ele provavelmente começou a ensinar seus mestres, os mestres dos mestres. Né? Seus alunos eram mestres. Rabi Akiva tinha 24 mil talmidim, meus irmãos, 24 mil alunos. Um nome. Você imagina a grandeza do mestre do Rabi Akiva. E ele começou a ensinar essas coisas. Mas ele foi rejeitado. Eles dizem assim, outro texto, Avot de Rabi Natan 40:12, diz o seguinte: quem vê Elisha ben Abuia em sonho, isso depois que ele morreu. Quem vê Elisha ben Abuia em sonho deve se preocupar com punições. Aquele homem, quando ele voltou cheio do poder do Ruach HaKodesh. O outro texto aqui diz: e os outros três, sendo Ben Azai, Elisha ben Abuia e Rabi Akiva. Devido à natureza intensa da experiência de Ben Zomar, enlouqueceu. Ben Azai morreu. Elisha ben Abuia tornou-se herege. Tornou-se herege. E era posteriormente conhecido como Ahé, o transformado. Quem tem uma experiência com Deus, quem tem uma experiência com o Mashiach, é transformado. Yeshua mesmo falou: se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. O representante, o Mashiach, ele assume uma autoridade que foi dada. E muitas vezes dentro do judaísmo messiânico, as pessoas querem nivelar Yeshua como um sábio, como mais um dos sábios. Mas ele não é mais um dos sábios. Ele é o Mashiach. Ele é o Mashiach. Ele é aquele do qual sentou do lado da glória do Eterno. E isso não é dito somente pelos talmidim de Yeshua, mas nós vamos ver na literatura rabínica, no Talmud. Então, para finalizar, meus amigos, quando nós vamos ver a presença de Deus no Mishkan, vocês estão até risada, né? Quando eu falo, agora eu vou finalizar, já sabe que vai vir mais meia hora. Não, mas dessa vez vamos ver se a gente faz só 25 minutos. Vamos para finalizar por causa do horário, meus amigos, a presença do Eterno. A presença do Eterno está naquilo que Ele estabelece como o seu Shalia. O anjo que foi dado autoridade, sendo Mashiach ou não, uns acreditam, podem acreditar que é Mashiach, outros podem acreditar que não. Sendo Mashiach ou não, sobre esse anjo existe uma autoridade que foi otorgada por Deus. E ele podia agir livremente. Ele poderia agir livremente, porque ele tinha o seu limite. Veja bem, quando Zacarias apareceu, ele viu o anjo que veio falar sobre o nascimento de Yohanan, e Zacarias não creu. O que o anjo fez? Castigou.
O anjo teve autoridade para falar: agora você vai ficar mudo. E se o anjo quisesse, agora você vai ficar cego. Porque lhe foi dado uma autoridade. Deus dá autoridade para o homem. E Ele também dá autoridade para quem Ele quer dar essa autoridade. Não podemos confundir. Deus é o único a ser adorado. Ele é o único Deus. Mas Ele coloca autoridade sobre mim e sobre você também. Se nós andarmos no caminho do eterno, se cumprirmos as mitzvot, nós temos autoridade espiritual para expulsar qualquer casta de shedim, meus irmãos. Se Deus dá autoridade para aqueles malachim que vêm fazer uma missão, e Ele pode até castigar, de uma certa forma, como castigou Zacarias, imagine a nós. Nós temos que tomar posse daquilo que Deus nos deu. Qual que é a promessa? A presença de Deus pode estar em nós, meus irmãos. A presença do Eterno estava no Mishkan, porque ele representava o próprio Mashiach. O sistema de santificação, o sistema de justificação estava sobre Mashiach. É a sombra daquilo que ia acontecer. Então, meus amigos, a presença do Eterno nessa esfera material, Ele utiliza a quem Ele quer. Ele dá a nós. Yeshua fala: vocês farão obras maiores do que as que eu farei, que eu fiz. Que interessante isso. Como alguém pode imaginar fazer obra maior do que Mashiach fez nessa terra? Vocês pisarão em serpentes e em escorpiões. Não está falando sobre para a gente ficar pisando aí nos bichinhos, né? Depois ir para o hospital, tomar um soro. Não é isso. Metaforicamente, nós somos revestidos de uma autoridade que muitas vezes nós nem temos conta sobre isso. Então nós temos que começar a abrir os olhos, conhecer as Escrituras e ver que a palavra diz que sobre nós existe uma autoridade. E sobre nós está o Ruach HaKodesh. E sobre nós estamos elevando o nosso meio físico. Nós estamos trazendo a presença divina aqui, quando cumprimos a Torá. Porque se a gente for rebelde, se a gente não cumprir as mitzvot, a gente está abrindo brecha para ser destruído, para não trazer a presença divina nos mundos de Asiá, que é o mundo da ação. Esse é o mundo da ação. Você quer fazer mitzvah? É aqui. Você não vai fazer mitzvah no Shammai. O mundo de Asiá, da ação, é aqui. Morreu, acabou. Não tem mais mitzvah. Nós temos que cumprir os nossos propósitos por enquanto estamos vivos. E esse propósito implica também trazer a presença divina nos mundos físicos. Mesmo nós, falhos, pecadores, mas Baruch Hashem, o Eterno dá a quem Ele quer. E quem chega a Ele jamais Ele lançará fora. Baruch Hashem. Que o Eterno possa abençoar-nos, que possamos pegar essa verdade, essa verdade. Então, às vezes a gente se coloca tão lá embaixo, a gente tem um valor grande, meus irmãos. Quando a gente se deixa trabalhar pelo Eterno, a gente tem um valor tremendo, porque Ele vai trabalhar em nós. Que o Eterno possa abençoar.